Olá pessoal, de volta ao nosso bate-papo. Hoje nós temos aqui nossa querida Sônia Ximenes, que ela é especialista em psicologia familiar e com ênfase em violência, que é o assunto de hoje da pauta que ela veio aqui para a gente para falar um pouquinho. Olá Sônia, Olá. tudo bom? Tudo bom? Então, Tudo bem, hoje a graças a gente Deus. veio falar de violência, é um assunto complicado, mas que é bom para as pessoas, você poder dar um esclarecimento para elas. É um assunto, gente, que pode abranger muitas coisas. Inclusive, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que eu tenho escutado muito por aí, e até lido em jornais, que a família latina é a família que mais de um alto grau nesse aspecto de violência. Por quê? Você pode falar para a gente? Vou falar e vou tirar esse mito, Uhum. porque na verdade não é só a família hispânica Não. e nem a latina. Ela está englobada em todas as raças, em todas as nacionalidades Uhum. e também em todas as classes sociais. Certo. Esse mito de que somente a comunidade latina ou sul-americana ou algo Uhum. assim, não é certo. Não. Culturalmente, nós somos criados de uma certa forma, com nossas normas, valores, crenças, Certo. tabus. Uhum. Mas também o que passa é que na América do Norte e em outros países da Europa, Canadá, aqui mesmo, as leis parece que pegam um pouco mais forte. Mas como se... E no sentido de que existe a violência, mas Uhum. a lei, ela protege mais a família, ela protege mais Mas o cidadão, uhum, né? Deus O Amera, direito humano, não importa de onde a pessoa venha, a lei protege a a todos. todos. Principalmente a criança, Uhum. a jovens, Uhum. a pessoas handicap, ou seja, pessoas com problemas problemas físicos, né? Certo. Algumas doenças assim que tem que andar de cadeira de rodas Uhum. ele está um pouco menos válido, né? Durante Uhum. perante a sociedade. E velhos e Uhum. pessoas assim com certos tipos de autoestima que praticamente estaria na baixa autoestima, né? Certo. Então, a lei também protege essas pessoas, mas a comunidade americana, ela também tem muito problema de violência. É. E quais são as classes mais prejudicadas, digamos, que mais gera violência? Existe uma classe Existe, que sim. mais acontece? A que mais acontece é realmente a carente, mais a classe alta. É mesmo? A classe média ela ainda está no problema de superação, ela quer superar muitas coisas, Certo. mas as duas estão ali. Agora, a mais carente ainda fica na violência, É. a violência fica ainda mais na classe social baixa. A alta, ela é comprada e a baixa, ela não tem recursos. Agora, o fato da alta, gostaria que você falasse até um pouco mais, porque a classe baixa, ela é desprivilegiada em todos os aspectos, até de não ter cultura, não poder ir à escola. E a classe alta já tem tudo isso. O porquê da violência, então, na classe alta? Porque não é só o desnível social, então. Não, a classe alta, ela tem um problema de violência psicológica, ela é mental. Isso não é... Ela é tão forte e tão como diria, tão alta Uhum. quanto a física, que é na Certo. classe baixa. Agora, ela também sofre um problema que a violência, ela chega a um tal grau que algum membro da família, ele começa a comprar e a fazer com que a pessoa se sinta Acuada. acuada, ou em espanhol, um accuse, ou Aham. em inglês um accuse ou um acuso. Certo. Então, também é comprado leis, é comprado advogados, mas aqui a lei já não se pode falar em Certo. leis que foi comprado, que é impossível. E Uhum. no Brasil, por exemplo, tem a lei que fala Nossa Senhora, né? Uhum. Nossa Senhora eu esqueci o nome, acho que é Nossa Senhora. É, eu creio que sim. E você pode chamar no 180 e tem todo um No processo Brasil, no isso. Brasil. Apesar de que muitas coisas falam politicamente e tal, que a violência não se pode misturar tanto, Uhum. principalmente violência doméstica, não se pode misturar tanto com coisas políticas, mas ela necessita apoio, ela Certo. necessita ajuda. Então ela está em todos os momentos. Então muitos políticos dizem que sim, sim, sim,
mas normalmente as pessoas estão sofrendo muito. Sim. Com ou sem o problema político, elas estão sofrendo. Então, agora elas falam de uma ajuda muito mais forte no Brasil. Se vê que agora estão entendendo que é crime, Certo. como aqui, como em outros países, como é na Europa, como no Canadá, é crime. E quem mais, né, entre homem e mulher, quem é mais violentado, no caso? Existe uma pesquisa já feita sobre isso? Tem. 96% são as mulheres violentadas e 99% são crianças. E dentre essas crianças, 80% são meninas. Uhum. Homens também têm violência. Certo. Né? E a violência, que nós falamos violência doméstica, mas a violência ela consegue abranger em todos os âmbitos. É social, na escola, é na rua, é religioso, é Certo. político, é racial, é em todos os âmbitos. Então, é pecado mortal a gente falar que só a mulher apanha do marido. É bom deixar bem claro isso, porque as pessoas pensam que é só a mulher, mas a maioria seria assim, mas é interessante tem isso. mulheres que batem também? não, que batem ou que senão ela gosta que o marido esteja submissa a ela. Entendi, mas isso é o quê? Existe um percentual assim? Ela é pouca. Pouca. Eu não poderia dizer se é 10, 14, 15, mas ela é Certo. pouca, mas tem. Né? Como também tem homens que ele depende financeiramente da mulher. Tem mulheres muito executivas, né? Tem muito dom, muito Certo. potencial. E o homem que está submetido a ela. Agora, já no México, o estigma de que a mulher ela é submissa, ela está mudando bastante. Tá, né? Eu vivi no México há mais Quanto de 10 tempo? anos, né? Ela está mudando. Realmente a mulher no México, ela é muito mais, ela tem aquela tradição indígena e ela fica mais em casa cuidando do filho, tá. Mas o índio, normalmente, ele fica em casa cuidando dos filhos quando é pequeno, mas na tradição mexicana, não. O homem, ele é macho, ele é machista. A nossa cultura também brasileira também é assim, a cultura argentina, a cultura de todos os lados da América Latina. É verdade. Só que a ideia de que o machismo impera na América Latina não é certo. Não, né? Não é só isso. Não. Tem muita coisa aqui que também muitas pessoas desconhecem, mas a gente que está no meio, a gente percebe que não existe só isso. Certo. E como seria assim, como é que é um lar a criança, por exemplo, que a família sofre de violência, seja ela o pai ou a mãe? Como seria isso? O que reflete na personalidade da criança, do adolescente? Boa pergunta inteligente. Normalmente as pessoas não conseguem entender que a criança, por exemplo, se ela é um pouquinho introvertida, ou ela não quer falar, ou ela tem enureses, ecopreses. Enureses é quando faz xixi na cama, e uma certa idade avançada. O ecoprese é quando ela tem necessidade e não consegue manter o esfíncter, né? Então, a matéria fecal, ela escapa do controle, né? Ou criança que ela dorme na escola. Então, a criança, ela fica temerosa, ela fica com medo de falar, ou ela fica com vergonha. Ou criança que sai fora, foge de casa. E como que um pai ou uma mãe pode detectar que se ele tem problema de violência em casa, ele pode detectar que essa criança está sendo atingida? Em que momento? Olha, o agressor ele não detecta. Agora, a vítima sim detecta. E muitas vezes ela está tão acuada, ela está tão temerosa, está tão ameaçada que muitas vezes ela não pode fazer nada, ela protege. E ao proteger, ela acaba incidindo em outros problemas, né? Certo. Mas o que a gente sempre pede é que uma amiga que fale e tal, porque ajuda a detectar alguma coisa com a criança. E mesmo na escola, mas às vezes na escola a criança fala, e principalmente para os latinos que não entendem, um profissional americano, um profissional aqui, ele é obrigado a denunciar. Né? E muitas vezes, com o social work ou assistente social, eles vão em casa para investigar. Certo. Nós, latinos, nós temos um outro tipo de cultura que a gente ajuda. Então, às vezes, uma ajuda e uma conversa e levar a pessoa para um tratamento ou algo assim ajuda bastante. Mas muitas vezes são como chamada atenção. E são levados presos ou leva para a corte, leva para a justiça.
Então, não é um meio de ajudar essa criança.